Bom, vamos lá. Tem uma coisa muito curiosa acontecendo agora com as empresas no Brasil. Elas estão colocando rios de dinheiro em tecnologia, mas, na hora de ver o resultado, a conta não fecha. É o que a gente pode chamar de o paradoxo da transformação digital. E essa é a grande questão, né? O que a gente vai tentar entender aqui. Porque, de um lado, existe uma pressão gigantesca para inovar, para ser mais eficiente, mais seguro, mas do outro, uma dificuldade real de fazer esse investimento todo virar valor de verdade. Então, por que isso acontece, afinal? Então, olha só. O problema, aparentemente, não é falta de dinheiro. A intenção, pelo menos, está bem clara. 60% das empresas brasileiras planejam aumentar, e bem, seus orçamentos de TI. Isso mostra que a ambição digital é forte. Existe uma vontade de se modernizar que está saindo do papel. Pois é, e é exatamente aí que o paradoxo se instala. Mesmo com todo esse dinheiro, com toda essa ambição, parece que muitas empresas estão, batendo no muro. A ideia é ter um modelo mais eficiente, guiado por dados, mas na prática elas acabam presas em barreiras que simplesmente impedem esse valor de aparecer. Ok, então, para a gente conseguir resolver esse quebra-cabeça, primeiro a gente precisa dar um passo para trás e alinhar as coisas. Precisamos ter certeza de que estamos falando a mesma língua. O que significa, de verdade, se transformar digitalmente? Presta atenção na parte final. Mudanças fundamentais na forma como as empresas operam e entregam valor. A palavra-chave aqui é fundamental. Não é só adicionar um aplicativo novo ou automatizar uma tarefa antiga. É um processo bem mais profundo que exige repensar o negócio desde a raiz. E isso, claro, mexe com a cultura da empresa inteira. E isso leva a gente para uma confusão super comum que precisa ser desfeita. Digitalizar é uma coisa, transformar é outra, bem diferente. Digitalizar é basicamente pegar um processo que já existe e usar a tecnologia para fazer ele mais rápido. O foco é em eficiência. Agora, transformar? Aí o jogo é outro. É usar a tecnologia para criar algo completamente novo, um serviço diferente, um jeito novo de falar com o cliente. O foco é em inovação. O problema é que muitas empresas estão só digitalizando e achando que estão se transformando. E um exemplo perfeito para a gente ver esse paradoxo na prática é a tecnologia que está na boca de todo mundo, a inteligência artificial. A promessa, a gente sabe, é gigantesca, mas a realidade do dia a dia é um pouquinho mais complicada. A ambição aqui está nas alturas. Os estudos mostram que mais de 75% das empresas querem incorporar a IA nos seus negócios nos próximos anos. Ou seja, a corrida pela inteligência artificial já começou e com força. Mas por que essa pressa toda? O que os dados mostram é surpreendente. Para 70% dessas empresas, o investimento em IA vem mais da pressão da concorrência do que de uma estratégia clara, bem pensada. É o medo de ficar para trás guiando as decisões. O famoso todo mundo está fazendo, então eu preciso fazer também. E agir assim no susto tem um preço, e ele não é baixo. Apenas 29%, só isso. Apenas 29% das empresas conseguiram de fato medir, na ponta do lápis, algum ganho concreto de produtividade com a IA. O abismo entre o esforço e o resultado aqui é simplesmente enorme. Então a gente começa a entender o porquê. A base não foi construída. Para quase 3/4 das empresas não existe um plano de governança para IA. É como tentar construir uma casa super moderna, super tecnológica, mas num terreno instável, sem fundação. Fica bem difícil colher algum fruto assim. Isso leva a gente direto para o coração do problema. A falha, veja bem, não está na ferramenta. As barreiras de verdade, aquelas que realmente impedem o progresso, são as fundações da organização. São as barreiras humanas e estruturais. E essa citação, nossa, ela é muito poderosa. Resume tudo. 87%. É quase todo mundo. Os próprios líderes de tecnologia estão dizendo que a cultura da empresa é mais decisiva que a própria tecnologia. Pensa nisso. A ferramenta mais avançada do mundo não vai gerar valor de uma cultura que não está pronta para ela. É como um iceberg, sabe? A tecnologia é o que todo mundo vê, é só a ponta que fica para fora da água. Mas os verdadeiros desafios, aqueles que afundam os projetos, estão submersos. A resistência das pessoas, a falta de uma mentalidade digital, dados todos desorganizados, equipes sem treinamento, são essas barreiras invisíveis que costumam derrubar as melhores intenções. Certo, já entendemos bem o problema. Diagnóstico feito. Agora, a parte mais importante. Como sair desse paradoxo? A boa notícia é que existe sim um caminho claro, bem prático, para conseguir finalmente conectar a estratégia com a execução.
Esse caminho para uma transformação de verdade pode ser dividido em 5 passos bem lógicos. Primeiro, a base de tudo, analisar. É entender de verdade o que o negócio precisa, e não só o que a tecnologia da moda oferece. Só depois, o segundo passo, investir nas ferramentas certas para aqueles desafios específicos. Terceiro passo que muitos pulam, capacitar a equipe, porque são as pessoas que fazem a mágica acontecer. Quarto, no mundo de dados, é fundamental garantir a segurança. E, por fim, o ciclo se fecha ao acompanhar os resultados o tempo todo, para aprender, ajustar e melhorar a rota. É um ciclo, não um projeto com data para acabar. E o objetivo final é exatamente este. A tecnologia não pode ser mais uma camada de complexidade. Pelo contrário, ela tem que se integrar ao negócio de um jeito tão natural, tão inteligente, que ela acaba simplificando os processos e fortalecendo a estratégia principal. É isso que torna a empresa mais ágil e mais competitiva. E para terminar, fica uma reflexão. Transformação digital não é um item que se compra na prateleira. É um processo contínuo de mudança cultural e estratégica. A grande questão que fica é: o foco da empresa está na ferramenta ou na mentalidade? A resposta para essa pergunta pode definir o sucesso ou fracasso na era digital.